Flávio de Oliveira, aí, Head de Renda Variável da ZAL Investimentos. Boa tarde, Flávio, tudo bem com você? Opa, boa tarde, pessoal. Como estamos nesse dia de volatilidade? Pois é, já começamos aí com a notícia aí de 0,75 aí do Fed, né? Não tá fácil. Quem diria isso no final do ano passado? Pois é. Bom, vamos começar por aí então, Flávio. Eu queria que você fizesse uma análise aí então, agora que a gente já tem esse número aí tão aguardado aí. Pois então, basicamente o resultado veio em linha com o que o mercado esperava. Eu acho que as maiores expectativas estão no futuro, né? Nas próximas reuniões, como feitas as novas elevações de juros. Pelo que eu acompanho, a gente parece ter uma divergência muito grande entre o que os bancos dizem, principalmente os internacionais, e os gestores falam, principalmente os gestores aqui no Brasil, que viraram aí sumidades, já que nós aqui somos referência quando o assunto é inflação. Então a gente vê aí alguns bancos aí precificando que não deve passar lá no final, né? Eu passo todas as elevações de algo na faixa ali de 13,5%, alguns mais extremados falando aí em 4% de taxa, enquanto a gente vê os gestores aqui no Brasil falando que talvez o negócio tenha aqui para mais adiante ainda, né? Talvez chegando aí na faixa de 6%, o que é algo que, honestamente, não consigo nem imaginar o impacto que isso teria, né, nos ativos globais. Então, acho que esse é o grande ponto. O resultado de hoje estava dado, a gente só tem que ver como a coisa vai evoluir daqui para frente. E isso daí é bastante incerto, porque o mercado de trabalho americano está muito forte. E será que vai conseguir reduzir a inflação sem gerar recessão? Acho que essa é a pergunta, né? Certo. Gani, Cabral? Pô, desculpa, eu estava lendo aqui o comunicado. Porque ele continua mantendo 47,5 em junho, julho e agosto e 90 bi a partir de setembro de recompra. E ele comprou mais uma de 0,75. Então ele já falou que a próxima 0,75. Está arriscado o mercado começar a pedir 1%, né? Então 0,75 para a curva de juros lá fora na reunião, acho que é agosto a próxima, não lembro agora. O quanto essa alta de juros de 0,75 afeta o nosso mercado? O que você acha disso, por favor? Olha, pela minha percepção, eu acho que essa alta de 0,75 ela já estava aí razoavelmente bem precificada, né? Porque já veio em linha com o que o mercado esperava. Eu acho que o grande ponto que a gente vai ter é como o Fed vai se comportar ao longo das próximas reuniões e também o impacto que essa taxa vai ter efetivamente na economia real, que tem esse hiato de tempo. Mas acho que esse movimento que a gente já viu em especial aí nas últimas semanas já reflete parcialmente essa elevação de 0,75, principalmente depois do último dado de inflação que veio acima do esperado. Então, não vai ser uma notícia boa, mas acho que o mercado já estava precificando algo nesse sentido. Ô meu caro, em relação a câmbio, você acha que tudo bem, já estava precificando, né? Mas aí as taxas de juros agora mais pressionadas nos Estados Unidos, você acha que a gente começa a ter um câmbio talvez a 5,20 aqui no Brasil, ou seja, o câmbio de equilíbrio? Olha, pela nossa conversa com outros gestores, pessoal aí que faz os cálculos econométricos melhor do que eu, já se falava que um câmbio razoavelmente dentro do patamar de equilíbrio seria nessa faixa entre 5,15 e 5,20, principalmente levando em conta os desafios que a gente tem aqui dentro. Então, da mesma forma que eu achava que um câmbio a 5,60, 5,80 não me parecia razoável, eu também já começo a achar que um câmbio muito perto de 4,70, levando em conta o que a gente está vivendo, não me parecia algo que também teria sustentabilidade. Então, acho que nessa região aí dos R$5, 5,15, dentro desse range, me parece algo que faz sentido levando em conta as incertezas do horizonte. À medida que as nuvens forem se dissipando, a gente talvez busque um ponto de equilíbrio um pouco acima, um pouco abaixo. Mas levando em conta todas as informações que a gente tem e as dúvidas do horizonte,
essa faixa de preço me parece algo neutro, vamos dizer assim. Ok. Certo? Vou emendar mais uma. Vai, emenda aí que eu tô olhando o negócio aqui. Vai, emenda, por favor. Você acredita em recessão qual é a sua percepção? Em recessão nos Estados Unidos e agora principalmente, né, com essa elevação de 0,75, que foi tava meio, aí acho que começou a mudar o humor ali já com o dado de inflação na sexta-feira. E aí ontem ficou muito claro que era 0,75. Você acha que é uma possibilidade de recessão? A gente entra num bear market aí nos Estados Unidos? Pode responder em termos probabilísticos. Ok. Bom, eu estou nos Estados Unidos agora, tá? Tá. E eu te falo uma coisa, tá sem noção as coisas aqui, tá surreal. Em termos de inflação, em termos de emprego, consumo, inflação. Para vocês terem uma ideia, minha esposa está tentando comprar um carro aqui e tu vê o preço da internet e o carro da internet não existe. Só existe na internet. A coisa tá num nível e daí tu vai comprar o carro usado, tu paga o ágio para ter. E é um ágio bem relevante. Então, o ponto aqui, para mim, eu não tenho certeza como a gente vai lidar com essa questão, se vai entrar em recessão ou não. Mas eu acho que a chance é real, ela existe, da gente ter algo mais profundo. Agora, tem um ponto que é importante. A gente já tem uma expectativa razoavelmente negativa no mercado. E quando a gente tem uma expectativa razoavelmente positiva, as pessoas, e uma elevação de juros, uma reprecificação dos ativos, automaticamente os players do mercado eles vão vendendo as suas posições. E isso faz com que o mercado caia de uma forma, vamos dizer assim, mais ordenada do que simplesmente quando o negócio estoura, né? Então, eu vou fazer um paralelo com o Covid. Qual foi o maior problema que a gente teve no Brasil no Covid? É que o mercado virou 180 graus. Estava numa expectativa muito positiva e virou para uma expectativa negativa. Perfeito. Quando tu tem essa deterioração, essa queda, ela é mais cruel, porque ela leva mais tempo, ela vai caindo aos poucos, mas ela é mais ordenada. Então, acho que para mim o resumo a gente pode sim ter uma recessão, as chances não são tão desprezíveis quanto algumas pessoas falam, mas eu acho que o mercado razoável, ele já está precificando isso ao longo do tempo, muito parecido com o que a gente viu no segundo semestre do ano passado, né? Não foi uma queda de circuit break, foi meses de queda à medida que o mercado ia digerindo isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Pô, não, entendi, tá claro. Quer dizer, é até bom, né, você tendo esse pessimismo de maneira gradual, ao invés de algo muito abrupto, né? Os preços vão caindo mais suavemente, né? Vai dando tempo até de uma certa recomposição, né? De portfólio, de expectativas e tudo mais. Aí eu já vou te trazer uma outra coisa que ela pode ser pior. Vamos pensar o seguinte: o investidor pessoa física, ou os investidores médios, o que é pior? Ele tomar uma paulada, perder um monte de dinheiro de uma vez e ver o mercado se recuperando aos poucos? Ou esse cara ir sofrendo ao longo de meses? E com o custo de oportunidade dele, né, que é a taxa de juros aumentando. Eu falo isso porque a crise do Covid foi horrorosa. Foi um negócio muito ruim. Agora, a pior crise que eu encarei como agente autônomo foi entre 2011 e 2015. Que eu tinha que ficar falando com nossos clientes, dizendo, cara, os ativos de renda variável são bons, horizonte de médio e longo prazo, e esse cara passou 4 anos com o dinheiro dele empatado, enquanto o CDI deu 64%. Então, psicologicamente, ele foi massacrado ao longo do tempo. Então, para mim, como alocador, que vou ganhando dinheiro, vou comprando ativos, e eu tenho essa visão de mercado, ok. Para aquele fundo que opera alavancado, para aquele cara que opera alavancado, ele tem tempo de reordenar as posições. Agora, para o varejo, passar muito tempo perdendo dinheiro, mesmo que seja de conta gota, com o custo de oportunidade aqui no Brasil em 2 dígitos, pode ser pior. Beleza, Cabral, alguma questão? Olha só que coisa doida, eu estou até raciocinando aqui. Taxa de desemprego dos Estados Unidos. Na reunião de março, eles acreditavam que a taxa de desemprego no final do ano ia ser em 3,5%.
Agora eles acreditam que a taxa de desemprego no final do ano vai ser 3,7. Quer dizer, nada muda. 0,2, pelo amor de Deus, é meia dúzia de não vai arrumar emprego. Mas o PIB, eles jogaram de 2,8 para 1,7. Qual é a conclusão rápida? A queda do PIB vai ser exportação e não consumo interno. Então ele acha que o mundo vai entrar numa recessão e os Estados Unidos vai pagar em paralelo. Concorda ou não, por favor? É isso. Olha, isso daí é um cenário factível, né? Principalmente se a gente levar em conta que a gente tem uma China desacelerando, que é uma grande consumidora de commodities e que está lá fortalecendo seu mercado interno. Isso daí poderia acontecer. É que, na verdade, a gente está aqui num ambiente que as variáveis macroeconômicas elas estão se movimentando de uma forma que eu acho que ninguém no mercado que está hoje pleno viu, ou pouquíssimas pessoas, né? Então, se tu me pergunta o que pode acontecer, cara, isso daí que tu trouxe faz sentido, poderia sim acontecer. E, inclusive, se a gente for levar ali para o lado aí de consumo, por exemplo, chinês, poderia gerar um impacto mais forte aqui no Brasil, já que o que está dando sustentação para a gente, basicamente, é a exportação de commodities, né? Exatamente. Dá para a gente falar um pouquinho aí sobre questão de empresas públicas, né? Companhia aí que estão entre as melhores na performances do ano aí. Vale a pena investir em ano de eleição, ô Flávio? Estatais, no caso, são um bom negócio? Olha, eu acho que tudo é um bom negócio no preço certo, né? E quando a gente fala das estatais, a gente já tem as empresas razoavelmente subprecificadas. Tem aí Banco do Brasil jogada abaixo aí do seu valor patrimonial, hora muito perto, hora bem abaixo. As ações da Petrobras, então, nem se fala. A gente tem aí uma empresa que ela não é tão barata, mas a geração de caixa que essa empresa está tendo e o grau de distribuição de dividendos está tornando aí a empresa, tá deixando a empresa algo extremamente atrativo. Então, eu não tenho esse preconceito. Eu acho que o negócio é muito mais ligado ao preço que tu está pagando no ativo. Até porque, na minha concepção, eu não sou um investidor que se preocupa tanto em vender no ponto mais caro. A minha preocupação é sempre comprar ativos em preços razoavelmente baratos e tentar vender num período de normalidade. Vamos dizer assim, se eu conseguir vender no ultra high, melhor. Mas eu acho mais fácil a gente acertar o timing da compra do que o timing da venda. Então, na minha visão, cara, eu não tenho esse tipo de conceito, principalmente nos preços que esses ativos estão negociando hoje. Agora, a questão é, o investidor ele tem que ter estômago. Primeiro, porque a volatilidade é razoavelmente alta dessa classe de ativo, a gente não pode negar isso. Segundo ponto importante são as notícias. É muito interessante como as notícias impactam no comportamento de alguns investidores. Então, vou dar um exemplo, aquela crise mais prolongada que a gente viu entre 2011 e 2014. Cara, até 2014, a gente tinha muito pouca sensação de mal-estar. Então, a gente não tinha as notícias estourando na mídia, porque as pessoas elas não estavam sendo afetadas por isso. Comprar empresa pública em ano eleitoral, a maior cilada que eu vejo para o investidor pessoa física é a psicológica. Porque aí a empresa teve um evento de volatilidade, ok. Só que junto com o evento de volatilidade tem a troca do presidente da Petrobras. Aí o cara fica louco, quer vender os ativos. Então, resumidamente, vale a pena, mas o investidor ele tem que tolerar a volatilidade e ele tem que ele tem que saber no que ele está baseado, porque senão as notícias podem vir, né, que nem uma correnteza e levar o investidor. Vem cá, você, com esses juros a 16%, que vocês conseguem vários CDBs e etc., tá fácil convencer o investidor para ir para renda variável? Cara, tá mais difícil do que já foi. Agora, a gente tem um ponto bem importante. A maior parte dos nossos investidores,
pelo menos aqui, eu não posso falar pelo mercado, eles já vinham carregando algum tipo de exposição a ativo de renda variável. Então, quando o investidor ele já rompeu essa barreira, ele já tem um pedaço da sua carteira alocada, e ele tem um produto diversificado que faça sentido, um fundo de ações, uma carteira recomendada, se torna mais fácil para a gente fazer as alocações em risco. Porque quando a gente monta a carteira, a gente já distribui, puxa, nós vamos distribuir 10% da tua carteira em ativos de risco. Aí quando os ativos de risco têm preço, a gente diz, tua carteira está subalocada, vamos pegar um pouco mais de dinheiro da renda fixa e vamos fazer a troca e vamos manter a estratégia. Então, levando em conta a forma que o nosso trabalho é conduzido, eu te diria que não estou tendo tanta dificuldade, tá? Acho que isso daí foi um dos bons frutos da gente ter passado muito tempo de juro baixo, que o investidor ele se alocou em risco de forma estrutural, ele passou por um Covid e ele entende melhor essa dinâmica. O que eu estou tendo talvez mais problema, e isso eu acho que não é uma exclusividade nossa, é principalmente aquele investidor que opera sozinho e que ele operava aqueles papéis que eram mais da moda. E os papéis mais da moda nos últimos anos foram os ativos de crescimento, que negociavam múltiplos muito altos. E o investidor, ele não alocou de forma diversificada. Ele pegou um pedaço da carteira dele e comprou em 1 ou 2 ativos da moda. E daí esse cara tá segurando uma perda de 60%, 70%. Esse cara daí, ele tá com mais medo. Você tá falando da Magalu, né? Cara, é que parece bobagem, mas a Magazine Luiza, o problema dela é que ela tava no holofote. Mas vamos pensar, lojas americanas, Via Varejo. Sim, verdade. Que a gente teve. Cogna foi pra mídia também, né? Em um outro determinado momento. Aí a gente tem agora os ETFs de criptoativos, como é o caso aí de Hashdex e o Hash 11, aquele de Bitcoin. Então, cara, todos esses ativos caíram muito. É que todo mundo fala só da Magalu, mas se a gente pegar uma lista, tem coisa pra caramba, né? Sim, com certeza. É isso, senhores. Vamos encerrando então aqui com o Flávio. Flávio, eu queria agradecer aí, então sua participação aí mais uma vez. Obrigado, viu? Uma excelente tarde aí para você. Bom feriado. Eu é que agradeço. Um forte abraço a todos aí, pessoal. Obrigado, cara, eu amigo. tô nos Estados Unidos, mas eu ganho em real, né? Que cidade que você mora aí, ô Flávio? Não, eu não moro aqui. A minha esposa tá vindo aqui para trabalhar um período, vai passar uns 2 anos como executiva. Então tô vindo para acompanhar ela nesse primeiro momento, monta a casa, faz todas essas questões. Que lugar mas que é? não vou morar aqui. Que lugar? A gente tá aqui em São Luís. Bacana. Fred de São Luís, né? Famoso. Pô, vai falar com o Fred aí, ele divulga dado pra caramba, mano. Muito bom o site, o Fred lá do, né? Fred de São Luís. Ele divulga muito dado. Olha, não, eu tô aqui, vou aqui passar um tempo. Eu só tô pensando no inverno, né? Porque aqui faz menos 20 graus no inverno, né? Agora eu tô 40 graus. Mas no inverno eu vou dar uma sofrida aqui. Gastando em dólar e tomando menos 20. Olha que alegria. Menos 20 com a bolsa derretendo. Vai ser brincadeira. Sucesso aí. Tá certo, Flávio. Obrigado. Feito, pessoal. Um abraço. Até mais. Abraço.